jovem não sabe mais ser perseverante. Das maiores queixas assim, que eu recebo na minha caixinha de perguntas, assim, quando eu abro caixinha de perguntas no Instagram, é: como ser constante? Já tentei tantas vezes, eu não consigo e tal. Mas por que não consegue? Tá com a vida toda desordenada. É claro que não vai conseguir parar para rezar. Você não consegue parar nem para beber água direito. Você não percebe nem o ar que você está respirando. Como é que você vai conseguir rezar? Não vai. Então os jovens estão carecendo disso. E muitas vezes você vai só copiando, né? Copiando e repetindo aqueles padrões. Acho que Carla Coates falava isso, né? A gente nasce original e se permite morrer como fotocópia, né? Exato. Tem um sacerdote aqui que fala muito pra gente. Eu acho interessante isso. Ele diz: olha, não vai haver outra Santa Teresinha, não vai haver outro Carla Coates, não vai haver outro Santo Agostinho, não vai haver, porque é você. Então, os próximos santos, a próxima geração é cada um. Gente, uma santa noite para todos vocês. Estamos aqui em mais um podcast do Arsenal Jovem. Cada vez que nós aparecemos aqui, você sabe, trazemos coisa boa para vocês, novidade para vocês. Tenho certeza que essa será uma noite muito especial, um podcast tão esperado. Estamos aqui com a nossa queridíssima Angélica Baldi. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, irmã. Eu agradeço de coração o convite por estar aqui com vocês nessa noite. Que bom. Gente, é Jovem Evangelizando Jovem. Então, uma noite muito especial. Já convido você a compartilhar esse podcast, a enviar para todo mundo, porque tenho certeza que aquilo que a gente vai partilhar aqui vai ajudar muito a sua caminhada, vai trazer luzes aí também para as suas decisões. Então, vamos lá. Vamos iniciar. Eu queria que a Angélica se apresentasse para vocês, não é? Ela que está aí há alguns anos, embora jovem ainda, 22 anos, mas já tem uma longa estrada nas redes sociais, evangelizando essa juventude. Afinal de contas, o chamado é esse. Bora ser santo, né, Angélica? Bora ser santo, irmã. Bem, eu me chamo Angélica, tenho 22 anos, sou terapeuta, trabalho com as redes sociais, eu acho que aproximadamente deve ter uns 4, quase 5 anos, talvez. Nossa, olha isso. Então, tenho um pouquinho de tempo, né? Mas trabalho com a juventude faz 8 anos. Então, mesmo que eu não estava online, eu estava no offline antes disso. Nossa, ninguém vos desprezeis por ser de jovens, ninguém. É isso mesmo. Porque, olha isso, gente, 8 anos trabalhando com a juventude, aí há quase 5 anos nas redes sociais evangelizando. Bendito seja Deus. Sabe o que eu tenho admirado muito, né, e louvado muito a Deus, Angélica? É porque jovens que têm vindo aqui, e embora com a sua pouca idade, não é, a gente já percebe ali não quero dizer um currículo, não, mas é muito mais do que isso, é um projeto de vida, sabe? Isso é muito bonito porque eu acredito que é resposta também para muitos jovens que estão em casa, que muitas vezes se sentem perdidos, não é? E afinal de contas, qual a minha missão, o que eu devo fazer na vida? Então, eu apresento para vocês assim, a Angélica, 22 anos, toma nota aí, 22 anos, há quase 5 anos evangelizando nas redes sociais, há 8 anos trabalhando com a juventude, terapeuta, ajudando tantas pessoas aí, não é, a se encontrarem, não é, a encontrarem respostas, a saírem, a superarem os seus dramas, não é, estudante de psicologia, está terminando ali a faculdade, falta muito pouco, não é, está namorando também, a gente vai falar sobre isso. Quase noivando, quase casando. Então, olha que bonito isso, um projeto de vida, não é? Filha de Deus, se sabe amada por Deus e que tem um chamado todo especial, uma missão a desempenhar nessa vida. Eu acho que isso é o que o jovem procura, né? Santa Catarina de Sena, acho que é Santa Catarina de Sena que dizia, né? Jovem, se fores aquilo que Deus quer, colocareis fogo no mundo, né? Então, a colérica que gosta muito dessa frase, porque é isso que eu tento fazer, assim, desde que eu me entendi católica de verdade, né? É tentar incendiar. E como um bom fogo, né? Às vezes a gente coloca no lugar errado, às vezes desvia um pouco para lá, um pouco para cá. Mas a questão é sempre saber para onde direcionar. Né? Eu costumo dizer, eu comecei muito adolescente, assim, a minha caminhada dentro da igreja, apesar de ter nascido em berço católico, né? Os meus pais me batizaram, ainda era um bebezinho, né? Graças a Deus. Fiz primeira comunhão. Mas, como muitos, né,
acabei me desviando um pouco, assim, por viver esse catolicismo de IBGE, né? De falar, eu sou católico, mas não viver, de fato, né? Por conta da falta de doutrina, Sim. de instrução. Então, quando eu comecei a minha caminhada, de fato, dentro da igreja, com os meus amigos, que foram muito importantes para o meu papel de conversão, de fato, era muito engraçado, porque tínhamos ali 15 anos, muita sede de Deus, mas éramos adolescentes, então fizemos várias, assim, erramos muito, né? Eu lembro de uma vez, essa história é engraçada, minha mãe morre de rir, mas ela na época passou raiva. Foi eu e um amigo meu, irmã. Sim. A gente tinha essa sede de evangelizar os adolescentes, os jovens. Eu devia ter 15, 16, ele era um pouco mais velho, eu acho que ele tinha 20 na época. E aí, ele disse assim, olha, Angélica, essa menina aqui postou no Twitter que tá com depressão, que tá triste, que tá com ideações ruins e tal. Você conhece ela? Ela é da sua escola, né? Eu falei, eu sei quem é essa menina, eu sei quem é. Ele, pois pronto, vamos na casa dela para poder falar de Jesus para ela, para poder falar com ela que, né, Jesus ama ela e tal. Beleza. E aí... Ok, ele, você vai, fala com ela, tá, você fala com a mãe dela, beleza, ok. Marcamos o dia para irmos lá na casa da menina, e aí chegamos no carro, minha mãe deu carona pra gente, levar a gente lá na casa da menina. Eu sabia que ela morava em um bairro específico lá da minha cidade, mas não sabia exatamente o lugar. Aí eu falei, fulano, coloca aí o endereço pra minha mãe no Waze, pra ela poder levar a gente. Aí ele, ele é mineiro, né? Aí ele, Zé, como assim? Você não sabe, não? Aí eu falei, mas você que ia pegar o endereço? Ele, não, peguei não, Zé. Aí a minha mãe, gente, quem combinou com a mãe da menina? Aí ele, foi você, não? Aí eu, não. A minha mãe, como é que vocês vão evangelizar a menina? Não sabe onde ela mora, não sabe, não falou com ninguém. São 8h da noite, a menina deve estar dormindo. Aí a minha mãe falou assim, gente, esquece, aborta a viagem, eu não vou mais levar vocês para lugar nenhum. Pelo menos nesse dia, a gente parou assim num sinal e tinha uma moça que era moradora de rua. Pelo menos nesse dia a gente... Eu falei, mãe, vamos comprar pelo menos um alimento para aquela moradora de rua, né? Porque aí a gente não perde a viagem. Aí eu fui lá, minha mãe me deu um dinheiro. Aí eu voltei, aí dei uma coca e uma coxinha pra moça. Aí minha mãe, uma coca e uma coxinha? Eu falei, mãe, foi o que a mulher queria. Aí minha mãe, meu Deus, vocês jovens, não dá com vocês não, que não sei o quê. Então, assim, era engraçado, porque éramos adolescentes, fazíamos besteira, esse tipo de besteira, assim, sabe? De ser impulsivo, às vezes de não perguntar o endereço da pessoa, uma coisa tão básica, né? Uma coisa tão óbvia, mas... coisa de adolescente, assim, coisa do fogo do momento, do fogo da paixão por Deus mesmo. A gente foi muito louco na juventude por Jesus, assim. Eu acho que foi isso que me fez perseverar bem na minha adolescência, porque eu podia ser doida, mas eu era doida por Jesus. Nossa, encontrou esse sentido, né? E com peso de eternidade que não passa. Mas essa palavra ficou forte. Então, desde que nós sentamos aqui, ninguém vos desprezeis, vocês de jovens. Né? A gente estava no DNJ lá, um grande abraço para o Padre Tony, toda aí a juventude de Cuiabá e quantas amizades nós fizemos. E eu partilhava exatamente isso com eles. Tinha jovens ali de 12, 13 anos, mas eu via rostinhos mais novos também, talvez com 9 anos, 10 anos. E eu lembrava dos pastorinhos de Fátima. Eu falei, olha, isso aqui é para todo mundo, é para quem tem 9 anos, para quem tem 12, 13. Porque se a gente parar para pensar aquilo, a missão que Deus nos confia, seja qual for a sua idade, então, não é porque eu sou jovem que eu vou aqui desperdiçar a vida. Né? Acho que viver a vida, encontrar esse sentido e uma causa, que você não, por essa causa eu entrego a minha vida. Não é isso? Exatamente, é forte. Ter pelo que lutar, né? Exatamente, é algo que não passa, né? Não passa. Agora, você tocou num ponto muito interessante, Angélica. Você falou assim, as amizades. Eu tive amigos que me ajudaram e queria falar um pouco sobre isso para quem está em casa também, porque às vezes falta esse discernimento, né? Como é que foi isso? Como é que foi essa questão das amizades? Como é que te ajudaram? Para o jovem que está em casa, como escolher essas amizades? Não é? É aquilo que São Paulo fala, não é? As más companhias corrompem bons costumes. Sim. Fala um pouco para a gente, para essa galera que está em casa aí também, que precisa discernir essas companhias, essas amizades. Eu tive uma época na minha conversão pessoal, né? A nossa conversão é sempre, né? Sim, durante toda a vida. Mas na minha adolescência, especificamente, teve um momento
uma virada de chave muito grande, que foi a questão da amizade mesmo. Porque eu tinha ali por volta de 15 anos, eu estava ali no primeiro ano do ensino médio, né? Eu tinha acabado de entrar no primeiro ano do ensino médio, era recém-chegada na escola. E com 15 anos, né, a menina, a adolescente, tá passando por mudanças, tá ficando mais bonita, mais esbelta, né? E eu, como uma boa jovem, queria aproveitar a minha beleza, né? Então gostava muito, assim, de me exibir, de tirar foto, de postar foto no Instagram, né? No Facebook, que na época era moda, hoje em dia nem existe quase mais, né? Os jovens aí nem usam mais Facebook. Deixa pra lá que eu peguei o né? Orkut. Eu também peguei o Orkut, mas eu tinha uns 12 anos nessa época. Mas então, com 15, né? Então eu comecei a gostar de tirar foto e tal. E nessa época eu fiz muitos amigos. Eu fiz muitos contatos, vamos colocar assim, né? Pessoas de Facebook, pessoas que me mandavam mensagem todos os dias, mas eram amizades vazias, que falava, eu curto uma foto sua pra você curtir uma minha, eu comento aqui pra você comentar ali. E aí as conversas, né, eram rasas, eram sobre coisas rasas, sobre série, sobre filme, artista pop, porque eu sempre gostei muito de música pop e de cultura pop de modo geral, mas eu percebia que faltava uma profundidade. Não era um amigo assim que eu sabia que eu podia me abrir verdadeiramente, né? Até porque, irmã, né? Como é que você vai dar alguma coisa que você não possui, né? Então, como você vai dar um bom conselho para uma pessoa se na sua vida você não vive bons valores, bons costumes, né? Então, não dizendo que os meus amigos não tinham nada de bom, não é isso. Eu acredito que todo mundo tem alguma coisa boa para apresentar, mas eles não tinham o que eu precisava naquele momento, que era boas referências. Eles não tinham isso, né? Então, você ter uma amizade com alguém que não tem algo que para você naquele momento é crucial, é muito difícil, né? Então, um adolescente, ele precisa de uma pessoa para que ele olhe e para que ele confie, para que ele diga, olha, essa pessoa é o meu referencial. Então, os meus referenciais eram como sepulcros caiados mesmo. Eram bonitos por fora, mas podres por dentro. Né? Então, quais eram os meus referenciais? Eram pessoas da internet, eram famosos. Né? Nessa época, um pouco antes da minha conversão, de verdade, assim, quando eu tinha uns 14, 13 anos ali, minha referência de pessoa era Demi Lovato. Que é uma artista pop, assim, secular. Então, ela era tipo quase como Deus para mim. Então, o que os meus amigos faziam? O que os meus amigos falavam? Eles exaltavam esses ícones, né? Essas pessoas que viviam vidas promíscuas, que viviam vidas todas desregradas, né? E querendo ou não, mesmo que nós éramos adolescentes, e apesar de termos alguma pureza ainda, porque a gente não era daquele adolescente que vai pra festa, que sai ficando com todo mundo, a gente não era desse estilo, mas as conversas eram profanas, sabe? Então era muita fofoca, era muita maledicência, eram olhares impuros, palavras impuras. Então, quando eu comecei a caminhar assim com Deus e fiz o meu primeiro retiro, né? Foi um retiro carismático até de 4 dias, um acampamento, assim, foi bem, bem forte assim para mim. Eu comecei a pensar, o lugar que eu tô, né? Ele é um lugar que eu não consigo sair, que é a minha escola, né? Eu tenho que estar ali, claro. Mas as pessoas com quem eu escolho estar, isso eu posso escolher. Eu não preciso estar com qualquer pessoa. Então eu comecei a perceber que eu tinha escolhido estar com as pessoas erradas. E, como eu te disse, né, a gente pode sim andar com as pessoas, né, até porque Jesus andava com todo tipo de gente. Só que existe um momento da nossa vida onde a gente está tão fragilizado que se a gente não escolhe as nossas companhias de uma forma boa, a gente não vai evangelizar aquela pessoa que vai desvirtuar a gente. Sim. Então, naquele momento, eu não estava boa para abastecer ninguém, eu estava precisando ser abastecida. Então, foi um momento que eu disse assim pro Senhor, olha,
Eu estava num colégio católico e eu disse assim, Senhor, olha, eu não sei mais o que fazer com as minhas amizades. Porque eram, assim, amizades terríveis. Aconteceram várias coisas ruins, assim, de abusos mesmo, assim, pessoais, sabe? De rapazes que se achavam amigos demais e ficavam dando beijo, assim. Selinho, irmã, acredita? Ah, não, porque nós somos amigos. E eu comecei a pensar, se um rapaz está fazendo isso contra a minha vontade, dizendo que é porque nós somos amigos, o que mais ele não pode fazer comigo? Comecei a me sentir desrespeitada. E eu ouvia sobre Jesus me amar e eu percebia que eu não estava me amando do jeito que ele me amava. E comecei a falar, não, Senhor, olha, eu sei que o Senhor quer mais para mim. Então eu preciso da sua ajuda. Eu fiz um propósito com ele. Eu vou passar todos os meus recreios na capela. Até o Senhor me arrumar amigos. Eu falei com ele, até o Senhor me arrumar amigos de verdade. E eu também, eu tinha um pouco de timidez, assim. Apesar de ser uma pessoa expansiva, eu pensava muito no que as pessoas iam pensar de mim. Então imagina, né? A menina ali com um pé lá, um pé cá, e do nada quer fazer amizade com gente católica. Sei lá, não me achava boa o suficiente para isso, entendeu? Então eu falei, também não serve me falar com eles. É eles que têm que vir falar comigo. Então foi assim, por um tempo. Eu lembro, não sei quanto tempo eu fiquei na capela. Eu acho que foram semanas, um mês, sei lá. Até que começaram a aparecer pessoas, assim, não da minha sala, mas das salas vizinhas, assim, da minha, que frequentavam o mesmo grupo de adolescentes. E aí a gente começou a conversar, começamos a virar amigos. Mas eu lembro, assim, que eu fiquei muito tempo sozinha, assim, falando com o Senhor. Senhor, eu sei que se eu ficar com aquelas pessoas, eu vou me corromper. Então eu vou ficar com o Senhor aqui, ó. Com o Senhor, até o Senhor me der amigos católicos de verdade. Procurou o grande amigo Jesus nessa exatamente, hora, né? Exatamente. Um amigo de verdade, né? Então, foi assim pra mim, no meu momento de adolescência, foi isso. E hoje, né, com 22 anos, mais madura, né? Mais firme na minha fé também, e vivendo um novo momento de vida, eu percebo que as amizades, elas são muito importantes, muito mesmo, na formação do nosso caráter também, né? Afinal de contas, a gente quer se espelhar nas pessoas que estão à nossa volta. Um ditado popular que fala assim, né? Me diga com quem você anda, que eu te digo quem você é. Que eu diga quem você é, exatamente. Então, eu comecei a perceber assim, eu preciso ter pessoas boas ao meu redor, preciso ter boas referências. E eu e meu namorado, né, a gente já namora há 4 anos, então veja, isso já é bastante tempo. A gente começou a namorar com 18, agora a gente tem 22. Então, éramos muito jovens. Então, pensa só, se nós só tivéssemos amigos que namoram há 10 anos, que não têm pretensão de casar, que moram juntos, que não vivem a castidade, como é que ia ser as nossas conversas? Sim. Com que incentivo a gente faria as coisas? Quem é que nós iríamos olhar e nos inspirar? Quem é que nós íamos ter como referência pessoal, próxima, entende? Sim. Então, até isso eu percebi que faz muita diferença. E é uma coisa que eu e meu namorado, a gente conversa bastante sobre como as pessoas que apareceram na nossa vida foram cruciais para o nosso processo de amadurecimento. Nós temos muitos amigos adultos hoje que já têm família, que já têm filhos, que né? Inspira, que né? vivem, né, a abertura à vida, então, que vivem processos assim difíceis, né, na vida. Então, você vê, olha, nossa, aquela pessoa, mesmo com um trabalho duro, apertado, nossa, ela faz de tudo para estar o esposo faz de tudo para estar com a esposa, olha como eles se amam, né? Um dia desses, uma amiga minha, que é casada, tem 3 filhos, fez algo que eu me senti profundamente, assim, constrangida no bom sentido. A gente estava numa festa e ela e o esposo meio que discordaram de um tópico e ela levantou um pouco a voz, assim, tipo, você não sabe do que você tá falando e tal, blá, blá, blá. Falou meio assim, né, com ele. Aí passou o tempo, eu fui visitá-la na casa dela, a gente tava entre amigas, as amigas foram embora e eu fiquei pra ajudar ela a arrumar a cozinha e tal. Aí ela falou comigo, Angélica, tinha uma coisa que eu queria falar com você. Aí eu falei, o quê? Aí ela, então, lembra aquele dia na festa tal? Eu não dei um bom exemplo como esposa. Eu gostaria de pedir perdão para você, porque aquilo não é algo que uma esposa deve fazer com o esposo. Os esposos não devem se tratar dessa forma. A gente pode até discordar, mas tem que ser aqui, ó, dentro da casa e sem que ninguém veja. Agora, eu não quero que você pense que é normal você tratar o Guilherme assim, que é meu namorado. Sim.
aquilo foi de um cuidado tão grande que eu falei, gente, essa pessoa leva a sério a vocação dela. Olha que exemplo, né? E eu posso chamá-la de amiga. Então eu sei que no momento em que eu tiver uma dificuldade com o meu namorado, ela será uma boa pessoa pelo qual recorrer a um conselho. Sim. Então os nossos amigos, né, eles são pessoas que nós devemos partilhar a nossa vida. Né? A amizade, na verdade, ela é o tipo de amor mais puro que tem, né? Porque a amizade é aquele amor desinteressado, né? O amor entre os cônjuges é um amor interessado, querendo ou não, né? Porque eles têm ali um interesse amoroso. Agora, o amigo, né? Ele é aquele que você, de fato, não possui interesse. O seu interesse é se dar para ele, né? Você não recebe. É São Tomás de Aquino, se eu não me engano, que vai Sim. dizer que verdadeiro amigo é aquele que te leva para Deus. Exato. E eu costumo dizer, às vezes é até alguém que ainda não tem a experiência de Deus. Eu falo isso na minha vida, mas quando ele tem bons valores, bons princípios, ele tem aquela boa vontade que o anjo, quando comunica aos pastores o nascimento do menino Deus, ele fala, paz na terra aos homens de boa vontade. Então, quando você tem uma busca pela verdade, pode ser que você ainda não tenha encontrado, mas existe uma busca sincera. Então, esses amigos que, consciente ou inconscientemente, nos levam para Deus, né? Sim, Santa Edith Stein tem uma frase sobre isso que você falou, que é Santa Teresa Benedita da Cruz, né? Ela dizia assim, todo aquele que busca a verdade, busca a Deus, ainda que não saiba, né? Então, é exatamente isso que a senhora disse. São pessoas que tenham bons valores, bons propósitos. E antes de quem está em casa possa dizer, mas será que isso não é preconceito, né? A Angélica até falou no início, Jesus andava assim com todas essas pessoas. Mas veja, a gente está falando aqui de um jovem, de um adolescente, muitas vezes 14, 15 anos, não é, que está ali no processo de amadurecimento, de formação e realmente precisa de bons referenciais. Hoje, a Angélica consegue ajudar tantos jovens que estão distantes, tantas pessoas que realmente estão numa vida assim desencontrada ainda, mas por quê? Porque foi fortalecida, não é? Procurou naquele amigo Jesus na capela, resposta, não é? Foi sendo fortalecida por essas boas referências e hoje sim tem condições de ajudar tantas pessoas. Então, às vezes o jovem vai lá, não, mas eu vou lá evangelizar, porque... E quantos dos nossos amigos que foram fazer isso acabaram ficando lá e não voltaram, porque não tinham força ainda. Exatamente. Não é? Exatamente. Então, e é um processo tão natural, né, Angélica? Porque eu lembro que quando eu fiz a experiência com Deus, eu amo demais todas as minhas amigas, assim, do tempo anterior a essa experiência com Deus, mas foi um processo tão natural, porque as conversas já não encaixavam mais. Realmente, nós não queríamos estar nos mesmos lugares. Então, o carinho, o respeito permaneceu. Hoje, se nós nos encontrarmos, não é como se tivéssemos nos encontrado ontem, mas realmente nós tínhamos ali metas, objetivos. Sim. Um olhar era diferente. Então, é um processo até natural que acontece. É um processo natural. E é pensar assim também. Hoje, eu sou amiga de vários tipos de pessoas. Sim, assim. sim. E isso é uma coisa, por exemplo... Eu estava lendo a vida deste jovem que faleceu. Ele não está com um processo aberto de canonização ainda, porque ele morreu muito recentemente, né? Mas o nome dele é Pedro Ballester. Eu acho que vale a pena procurar a vida dele, que é uma vida brasileiro? Muito luminosa. Não, ele nasceu na Espanha, mas morou a vida toda em Londres, né? Então é um jovem espanhol, mas que morou em Londres. E ele morreu em fama de santidade, né? E a vida dele, ele foi um jovem, morreu um pouco mais novo que eu, tinha 21, eu acho, quando ele faleceu. E foi uma história que comoveu toda a Europa, assim, porque a vida dele era muito normal, ele era um jovem como qualquer outro jovem. Mas o que ele tinha de diferente? Ele tinha um amor enorme pelas pessoas, né? Então, por exemplo, tem uma história dele que eu gosto muito, que um dia ele foi fazer uma excursão do colégio. A família dele era muito católica, né? Então ele sempre teve essa instrução religiosa. Então ele foi fazer essa excursão no colégio e os amigos dele, nenhum eram católicos, nenhum. E aí ele queria a Santa Missa, porque era do domingo, né? E aí o professor disse, olha, não tem condições de eu deixar a professora fulana com todos os outros alunos e levar só você, um único aluno, para Santa Missa. Não faz, Santa não, né? Para missa, não faz sentido nenhum. Aí ele falou assim, tá bom. Aí passa um tempo, ele volta com 10 meninos, fala, professor, pronto, agora eu arrumei 10 pessoas para ir na missa comigo, o senhor leva? Aí ele...
Levo. Mas quem são esses meninos, essas meninas? Vocês são católicos? Perguntaram para as crianças. Eles, não, mas a gente é amigo do Pedro. Que bonito. Então, o que era isso, né? Era um jovem que tinha consciência de quem era, portanto, podia arrastar as pessoas a ter essa mesma consciência, né? Então, nesse sentido, assim, que você pode ser amigo de todo tipo de gente, mas desde que você tenha uma consciência profunda de quem você é. Então, não é, eu acredito que não seja fraqueza nenhuma a gente perceber que em certos momentos da nossa vida a gente vai precisar, sim, ficar um pouco mais isolado, porque nós estamos espiritualmente fracos, né? Isso, na verdade, é humildade de reconhecer. Né? E talvez chegue um momento onde, como Pedro, né, vai dizer mesmo, realmente, eu sou amigo de todo tipo de gente. E quando ele faleceu... consegue arrastar, né? Exato, e quando ele faleceu foi muito engraçado, porque ele ficou muito tempo assim, no hospital e visitava, todo tipo de gente visitava ele, os funcionários do hospital, as enfermeiras, né? Ele era do Opus Dei, né? Ele era numerário, então ele vivia a realidade do celibato, né? Então ele era numerário e na obra o apostolado é feito de forma separada, né? Então, tipo, homem com homem e mulher com mulher. Então, quando chegava alguma enfermeira e ele percebia que ela tinha uma sensibilidade de Deus, mas ainda não conhecia, ele falava, mãe, vai lá falar com ela sobre a confissão, vai lá levar ela na missa e tal. E aí, quando tinha o médico, ele começava a falar de Deus para ele. E no final das contas, várias pessoas foram se convertendo por causa do exemplo dele. E no Facebook, ele morreu em 2017, então o Facebook ainda estava um pouco em alta nessa época, as pessoas postavam assim, Pedro era o meu melhor amigo. Só que eram muitas pessoas que colocavam isso assim, sabe? Pedro é meu melhor amigo, Pedro é meu melhor amigo. E nesse livro, que o nome do livro é Pedro Ballester mesmo. Nesse livro fala uma coisa que me marcou muito, assim, né? Nós não fazemos apostolado para fazer amigos. Nós temos amigos. E isso, em si, já é uma forma de apostolado. E eu achei isso muito bonito. Porque, às vezes, nós temos essa soberba, assim, né? De falar, eu preciso virar amigo de fulano para converter ele. Né? Então, existe esse interesse, quase que uma superioridade, assim, né? Já que eu sou melhor que o fulano, eu vou mostrar a verdade para ele. Quase que uma imposição, né? Mas, na verdade, não. Primeiro, eu me aproximo com humildade da pessoa, né? Busco entender como ela é, o que ela gosta, o que ela faz. Aos poucos, entendendo o universo dela, eu posso ir colocando um pouco do meu universo. Mas precisa ter esse respeito mútuo, né? E o apostolado, ele acontece de forma natural e não como forma impositiva. Sim, bonito isso, bonito, né? Bonito. Uma vida que fala por si, não é? Exato. Uma vida que fala. Mas, e Angélica, vamos lá. São aí quase 5 anos de evangelização com Bora Ser Santo, né? Essa inspiração, essa obra que Deus lhe confiou. Então, já 8 anos também trabalhando com juventude, a senhora consegue identificar ali como jovem também quais são as dificuldades dessa juventude, assim. Então, partilhe com a gente um pouquinho, assim, o que é que você tem tocado, assim, dessa realidade, o que hoje é mais difícil para o jovem, o que hoje, não é, tem sido, assim, não sei se essa pedra de tropeço, não é que pode ser uma pedra de tropeço, mas também eles podem transformar num trampolim que traz a vitória. Mas o que hoje tem sido mais difícil para essa juventude, que você percebe assim, nossa, isso aqui, eles precisam aprender a lidar, a vencer, a superar isso aqui. Muito boa essa pergunta, irmã. Eu percebo muito que se São João Paulo II, né, na época dele, por conta dessa crise da afetividade, né, escreveu a teologia do corpo, eu acho que se ele estivesse vivo hoje em dia, ele teria escrito a teologia da pessoa, né, assim, da identidade da pessoa. Explica pra gente isso aí. Hoje em dia, parece que porque temos tantas pautas, né, irmã? Assim, você pode ser o que você quiser. Sim. Você pode ser até cachorro, se você quiser, hoje em dia, né? Se você se identificar, é só você começar a latir. Irmã, você disse muito bem que eu faço faculdade de psicologia e eu escutei na faculdade a professora falando isso. Falando que ela foi atender um casal uma vez, de pais, e que a filha deles miava. Andava de 4, miando. Era criança, andava de 4 miando. Ela falou, como é que eu vou dizer para eles que a filha deles está errada em fazer aquilo, se aquilo para ela é uma forma de encarar a vida? Eu fiquei chocada. Eu fiquei assim. Eu olhei e falei, meu Deus, a faculdade está pior do que eu imaginava. Que nível, né? Então,
assim, eu fiquei muito chocada. Então, nós temos em vigor agora, né, uma lei que significa você pode ser tudo aquilo que você quiser. Que, no fundo, é o orgulho, né, que Lúcifer disse, né? Não servirei. Então, não. Como assim? Alguém vai dizer o que eu posso ou não posso fazer? Né? Como assim alguém vai dizer, né? Por isso que São Miguel, né? São Miguel, esse que disse o serviam, né? De servirei, é o maior, né? Do céu ali, realmente o príncipe da batalha, porque ele proclama, né, essa vitória contra o orgulho, né? Foi o primeiro a proclamar essa vitória contra o orgulho. Então eu percebo que o jovem, ele está perdido porque ele cresceu em uma sociedade que diz que ele pode ser tudo, e podendo ser tudo, ele não sabe o que é. Você me faz lembrar da Terezinha, né? Quem sou eu? Eu sou o que Deus pensa de mim. Né? Olha só. Como é que o jovem vai chegar a um pensamento desse hoje em dia? Se ele pode ser absolutamente tudo, qualquer coisa que ele quiser sonhar e imaginar. Então, o jovem, ele já não sabe nem dizer o que é a própria pessoa. Ele já não conhece mais a sua intimidade. Não sabe. No consultório mesmo, eu atendo muitos jovens que eu pergunto... Qual é a sua maior qualidade? Eles não sabem dizer. Não sabem dizer. As qualidades. Qual é o seu defeito? Não sabem exatamente dizer. Eu acho que eu sou brabo. Mas o que é essa braveza na sua vida? Não sabem, não tem profundidade. É quase como se fossem apáticos mesmo. Costumo dizer, às vezes, que eu gostava da geração anterior, porque a geração anterior, apesar de ser politizada, drogas, não sei o que lá, pelo menos tinha vigor em alguma coisa. No sentido de que lutava por alguma coisa. Lutava por alguma coisa, no sentido de tinha uma paixão. Quando você tem uma paixão, você consegue direcionar essa paixão para o lugar certo. Como Santo Agostinho, por exemplo, fez. Sim. Agora, e quando você não tem esse fogo da paixão? Em absolutamente nada. O que faz? É um vazio muito profundo. Uma indiferença, É um vazio muito profundo que eu vejo que os jovens eles experimentam. Esse vazio profundo de não se saber mais ser pessoa, não conhecem mais a sua pessoalidade. E se eu não percebo mais a minha pessoa, então eu não percebo como eu toco nesse copo, como eu bebo essa água, como eu sinto essa sala que está um pouco gelada, como eu percebo a câmera que está me filmando. Se eu não sei dizer tudo isso que eu percebo ao meu redor, eu não consigo perceber a minha pessoa, logo, como eu vou estar percebendo a pessoa de Deus, né? Porque Deus é uma pessoa. E é por isso que nós podemos nos relacionar com Ele. Então, se eu não consigo reconhecer a minha pessoalidade, eu não vou enxergar a Senhora como uma pessoa, né? Então, eu vou lhe tratar como um objeto. E não digo nem no sentido só da promiscuidade, mas também no sentido da ignorância. Jovens fechados nas suas próprias bolhas, dentro de casa, nos jogos online, na internet. Por quê? Bem mais fácil eu não ter que me preocupar que existe uma pessoa ali do outro lado. É mais fácil. Eu vou dar trabalho. Trabalho de chegar ali no outro, de falar com o outro, de olhar para o outro, de entender o outro. Não, é muito trabalhoso. Melhor ficar aqui na minha. Então, eu percebo isso, assim, por isso que eu digo que São João Paulo II deveria escrever a teologia da pessoa, né? Claro que a teologia do corpo, ela vem trazendo muitas luzes, né? Sobre isso, sobre o que é o homem, sobre o que é a mulher e tal. Sim. Mas eu acho que se ele estivesse hoje, ele entraria mais a fundo nesse assunto da pessoalidade, porque eu percebo que é algo que falta mesmo. Esse se enxergar no mundo. Esse enxergar o outro no mundo, né? Esse enxergar Deus no mundo. Então, o jovem, até mesmo o jovem católico, ele carece desse olhar, né? E quando ele encontra, às vezes ele encontra, né? Por sorte, que a gente pode chamar de providência divina, né? Sorte é o nome vulgar da providência divina. Ele encontra a Deus, né? E isso é muito bom, lógico. Mas, por não saber-se ser como pessoa, enxergar-se como pessoa, né? Muitas vezes ele não vai saber se relacionar com Deus. Vai saber apenas uma superficialidade. Eu vou rezar o terço aqui. Aí reza de qualquer jeito. Eu vou ler a Bíblia. Aí lê de qualquer jeito. Fica um tempinho, depois para. O jovem não sabe mais ser perseverante. Das maiores queixas assim, que eu recebo na minha caixinha de perguntas, assim, quando eu abro caixinha de perguntas no Instagram, como ser constante? Já tentei tantas vezes, eu não consigo e tal. Mas por que não consegue? Tá com a vida toda desordenada. É claro que não vai conseguir parar para rezar. Você não consegue parar nem para beber água direito. Você não percebe nem o ar que você está respirando. Como é que você vai conseguir rezar? Não vai. Então os jovens estão
estão carecendo disso. E muitas vezes você vai só copiando, né? Copiando e repetindo aqueles padrões. Acho que Carla Coates falava isso, né? A gente nasce original e se permite morrer como fotocópia, né? Exato. Tem um sacerdote aqui que fala muito pra gente. Eu acho interessante isso. Ele diz, olha, não vai haver outra Santa Teresinha, não vai haver outro Carla Coates, não vai haver outro Santo Agostinho, não vai haver, porque é você. Então, os próximos santos, a próxima geração é cada um, que Deus chamou pelo nome, que Deus colocou caracteres específicos. Então, é você. Então, isso é muito forte. Mas então, Angélica, como? Esse jovem que chega desencontrado, esse jovem que... o que fazer? Como fazer? Angélica, eu estou exatamente assim como você descreveu. Então, o jovem que chega e fala, né, hoje, o que você diria para esse jovem? Qual a orientação que você dá para esse jovem? Por onde ele pode começar, já que está tudo errado? Primeiro, calma. Primeiro, a gente tem que ter muita calma, humildade. Por quê, né? Calma e humildade. Para que a gente não se desespere. Porque o pior mal da nossa geração é a desesperança. É a desesperança. Eu percebo que Satanás ele vem atacar a nossa geração através da desesperança, dizendo, olha, você não vai ser bom o suficiente, você não vai ser santo o suficiente, nem para ser pecador você tá bom, você tá bom para ser nada. Né? E muitos jovens desistem da própria vida por isso, porque não são bons nem para ser ruim. Uhum. Então a primeira coisa é essa, calma. Respira, né? Respire fundo, tenha calma. Né? Esse barco, você não está sozinho. Né? Deus está contigo. Então, o primeiro passo, que eu acredito fundamental, é começar a olhar para a própria circunstância. Né? Em que sentido? Bem, onde você vive? Né? Você vive com seus pais? Você está dentro da escola? Você trabalha, você namora, você é noivo, você já está casado, você é solteiro. Quantos anos você tem? Começar a encarar a sua circunstância, sem se comparar. Pois isso que você falou, né, irmã? Porque às vezes, mas eu quero ser como santo tal, eu quero fazer tal coisa, eu quero fazer. E aí quando a gente vê que a gente não está fazendo nada, e que está muito longe de chegar lá, a gente desanima. Claro que a gente desanima. Então, primeiro tenha calma e olhar para a sua circunstância específica. Dou um exemplo. Sou um jovem de 15 anos, sou estudante do ensino médio. Pronto. Primeiro ano do ensino médio. O que é que eu posso fazer? Bem, a primeira coisa é começar a ser um bom estudante. Ser reto naquilo que você faz. Não colar na prova, né? Estudar com antecedência, prestar atenção no professor, respeitar o professor, né? Não falar mal do professor, não fazer fofoca. Coisas tão básicas, mas que fazem diferença, no fundo. Porque como é? Né? Não, eu vou rezar o texto todo dia, mas eu vou falar mal do professor todo dia também. É claro, o texto daqui a um tempo você não vai ter mais vontade de rezar, porque o seu coração não está alicerçado com o coração de Deus. Então é ter calma, olha para a sua vida, o que você pode ajustar? É sendo um bom aluno? Comece sendo um bom aluno. Comece adquirindo práticas espirituais aos poucos. Se você não é acostumado a rezar uma Ave Maria, né? Não queira rezar o rosário. Sim. Comece rezando uma Ave Maria todo dia, né? Mas isso é muito pouco. Tá bom, bota uma semana. Fala, vou rezar uma Ave Maria piedosamente de joelho quando eu acordar todos os dias. Conseguir cumprir isso por uma semana? Aí você adiciona mais 2 Ave Marias todos os dias de joelho. E assim, progressivamente. Né? A gente não precisa mudar de uma hora para outra. Né? Não precisamos mudar de uma hora para outra. Então, comece a ver a sua circunstância, comece a adquirir práticas espirituais que você seja, de fato, capaz de colocar na sua vida. Por isso que eu digo humildade. Humildade para se reconhecer pecador e dizer assim, Senhor, agora, isso aqui, por mais pouco que seja, é tudo que eu posso oferecer para o Senhor. E Deus aceita, né, irmã? Sim, porque Deus ele não vai pedir nada para além daquilo que a gente não pode dar naquele momento. Então, que injusto seria, né? Deus exigir da senhora o mesmo tanto que exigiria de um menino de 15 anos que está ali no ensino médio que mal se encontrou com Deus verdadeiramente, né? Então, é ter humildade, saber realmente reconhecer e pensar assim, o porquê. Essa é uma pergunta que eu faço muito para os meus pacientes e para os jovens. Você quer rezar? Por quê? Não é rezar por rezar. Importante. Sim. Né? Porque eu vou rezar por rezar.
Ah, que ótimo. Os Muito jovens bom. estão fazendo as coisas e não se perguntam, mas por que que eu Não se quero isso? Por que perguntam. que eu estou fazendo isso? Porque parece que tem medo eu vou fazer. de encontrar a resposta errada ali, não sei. Por que né? que eu estou namorando? Para que que eu estou namorando? Para Exato. que eu vou fazer essa faculdade? Por que que eu escolhi este curso? Perfeito. Então, é essa pessoalidade, sabe? Quando você começa a se perguntar o porquê, você começa a olhar para você mesmo. E é aí que entra o problema. Porque se eu tô vazia, como é que eu vou enxergar esses porquês? Mas a gente precisa se perguntar, por que eu quero rezar? Para estar mais íntimo de Deus, nosso Senhor. E aí eu entendo, se eu quero estar mais íntimo de Deus, nosso Senhor, eu não posso só rezar. Eu preciso também viver uma vida reta. Então, para viver uma vida reta, eu preciso me confessar quando eu me entortar, né? E quando eu, né, já que eu quero viver uma vida reta, né? E por isso eu quero rezar. E por isso eu quero me confessar, eu também preciso de força. Então eu vou comungar também, porque aí eu também vou conseguir força. Então se eu quero ter força, né, em vez de rezar só uma Ave Maria, eu vou rezar 2. Né? Em vez de ser um estudante nota 4, eu vou ser um estudante nota 7. E aí a gente vai caminhando, vai progredindo. Então não tenha medo de se perguntar o porquê das coisas. Talvez você encontre respostas que você não queira no início. Mas é ótimo, porque já é um começo. Já significa que você está insatisfeito com alguma coisa e que você pode mudar, né? Então, isso é bom. Se perguntar o porquê das coisas é muito importante. E saber que a gente conta com a graça de Deus, né? A gente conta com a graça de Deus. E, Angélica, então, esse quem sou eu, mas e agora com relação à missão, né? A Angélica, quem é a Angélica nesta missão que Deus confiou? Fala um pouco pra gente, não é? Como é que você consegue? É o apostolado, é o seu trabalho, são tantas realidades, né? Fala um pouco pra gente como é assim, como tem sido, né? Essa descoberta da missão que Deus lhe confiou também. Fala um pouquinho pra gente, essa pergunta é mais pessoal, é mais, não é? Para que as pessoas também que estão em casa possam conhecê-la também, saber quem é a Angélica, a missão que Deus te chama a desempenhar e como você tem conseguido organizar e viver tudo isso. A senhora foi sagaz, né? Eu mandei o pessoal perguntar o porquê deles, a senhora perguntou o meu. Mas... Pois eu já ia perguntar assim, quem é a Angélica? A gente pode então até começar por aí. Quem é a Angélica Baldi? Vamos lá. Bem, muito bom, muito bom. Acredito que a nossa vida, né, é um livro que a gente está escrevendo ele até o fim da nossa vida, né? Com certeza, até o fim. Vamos continuar escrevendo. E eu percebo que a Angélica, né, eu sou aquela pessoa que tenta verdadeiramente ser luz na vida dos outros. Mas para eu ser luz na vida das outras pessoas, eu preciso ter uma fonte de energia. Né? A luz, ela não se ilumina sozinha, né? A única luz que se ilumina sozinha é o sol, né? Então, bem, aonde encontrar esse poço de gasolina, né? Aonde encontrar essa rede de abastecimento, essa energia solar, né? Digamos assim, sei lá. Sim. Então, eu comecei a perceber que sem Deus eu não sou nada. Todas as vezes que eu me distancio do Senhor, que eu me distancio dos mandamentos da igreja, eu me torno quase que como um animalzinho, assim. Eu me torno uma pessoa, né, terrível. A gente até comentava hoje mais cedo, né, no almoço, de que, poxa vida, já é tão difícil caminhar sendo católico. Imagina se eu me distancio de todas essas coisas, né? Então, para mim, ser católica faz parte do meu cerne, né? Faz parte do meu ser. Então, eu busco ser profundamente de Deus. Como? Né? Agora, de forma prática. Hoje, na minha vida, eu encontrei uma vocação específica, né? Que eu encontrei dentro de uma obra chamada Opus Dei, né? Que diz que a santidade é para ser vivida na vida cotidiana e através do seu trabalho, né? Claro, a igreja prega isso, né? Mas a igreja prega isso particularmente depois do Concílio Vaticano II. Né? E São José Maria descobriu isso um pouco antes, né? Até que a igreja, né, os bispos da época diziam assim, olha, você chegou 100 anos com antecedência. O Opus Dei chegou com 100 anos de antecedência. Volte daqui a 100 anos, né? E a obra não tem nem 100 anos. Então, foi até engraçado, porque quando eu entendi, né, que Deus me chamava especificamente para a obra, foi como que o quebra-cabeça que faltava na minha vida se encaixou. Eu não acreditava nisso de que, quando você descobre a sua vocação específica, parece que você nasceu para aquilo. Eu não acreditava. Eu falava, isso aí não existe, né, e tal, é muito misticismo, sei lá, eu não acreditava. Até eu viver isso na minha vida. Eu lembro que o Bora Ser Santo, né, esse nome, ele veio porque foi uma época que eu estava um pouco perdida com a minha vocação,
né, achando que para ser santa, eu tinha 16 anos, eu achava que para ser santa eu precisava ser religiosa, especificamente, que eu não seria santa se eu não fosse. E eu estava em oração e tirei uma passagem de Mateus que dizia: sede santos como vosso Pai Celestial é santo. E é Jesus falando no Sermão da Montanha, né? O mesmo que ele fala das bem-aventuranças e tal. E eu falei, olha, se ele disse isso para essa multidão de gente, ele pode dizer isso para mim também. Então pensa, irmão, foi uma menina de 16 anos que não tinha muita teologia, filosofia, antropologia, espiritualidade pensando. Mas eu fui um pouco que na intuição. Pensei, então a santidade é para mim também. E aí, corta para muitos anos depois, isso foi em 2017, e eu só fui conhecer a obra em 2021, né? Então, uns 4 anos depois, eu acho, que eu ouvi numa atividade, né, chamada Recolhimento, dizendo assim: todos nós somos chamados à santidade, né? Que você pode ser santo através do seu trabalho. São José Maria dizia isso e tal, e tal, e tal. Aí eu... Nossa, tudo aquilo que eu pensava, São José Maria fez vivo uma célula na igreja. Pronto, encontrei meu lugarzinho, assim. Então, eu costumo dizer que a obra também foi um plus a mais, assim, na minha vida. Porque quando eu comecei a caminhar, eu comecei a entender, poxa, eu, apesar de ser leiga, eu preciso ter um plano de vida espiritual. Né? Então, eu preciso, sim, ter um númerozinho ali de práticas para amar mais Nosso Senhor durante o meu dia. Porque... vamos combinar, né, irmã? É muito fácil lembrar de Deus quando a gente está aqui no Instituto Hesed, né? Tem a capela Sim. ali, né? Tem as irmãs, tudo convida para a oração. Sim. Apesar de que as senhoras, né, têm os afazeres de vocês, mas tudo convida para a oração, a beleza, a natureza. Como é que você vai convidar para oração Sim. quando você está lá no computador digitando, atendendo paciente, indo lá na faculdade, com seus amigos militantes, e tudo acontecendo, e você dirigindo, e tendo que pegar trânsito, e o cara lá da frente agarrando o trânsito, você irritado e tal. Como é que você vai entrar em clima de oração assim? É muito mais difícil, né? Uhum. E aí eu fui entendendo que se eu tivesse algumas praticazinhas pequenas ao longo do meu dia, eu poderia me lembrar de Deus durante todo ele. Então eu comecei a viver o plano de vida, que para mim foi o que fez total diferença. E quando eu não vivo, parece que não, meu dia... Parece não, né? Eu tenho certeza que o meu dia não rendeu. Uhum. Mas não como um checklist, sabe? Não como um checklist obsessivo que eu preciso dar check em todas as práticas. Mas é porque cada prática me aproxima mais do Senhor. E quanto mais próximo nós estamos dele, melhor a gente vive o nosso dia, né? Então, uma oração ali pela manhã... dentro da minha realidade de leiga, 15 minutos de oração pela manhã, Santa Missa todos os dias. Foi o melhor conselho que eu já recebi na minha vida inteira, assim. Vá à missa todos os dias. Eu até lancei um desafio no Instagram, né? Que é o hashtag sem desculpinhas, né? Uhum. Esse desafio veio depois que eu tive com o professor Vitor Salles, que é um professor que eu gosto muito, professor Fantástico. De filosofia, a senhora conhece? Isso, então, fantástico. Pois bem, ele também frequenta a obra e na época ele estava num curso de psicologia atomista. Uhum. E ele estava lá super empolgado, dando aula com os alunos e tal. E aí chegou mais ou menos 5h30, ele parou tudo, os alunos perguntando a ele, gente, para. Falou assim, igual eu falei, gente, para. Deu 5h30, eu preciso ir à missa às 6h. Quem quer ir comigo? Quem não quiser, tá liberado, pode ir, amanhã a gente volta. Eu falei, oxi, como assim? O homem todo empolgado, porque o professor Vitor Salles, quem conhece, Sim. sabe que ele é muito empolgado. Quando ele está dando aula, ele se envolve, os alunos se envolvendo. Ele parou tudo, irmão. Parou tudo, pegou a malinha dele e falou, estou saindo. Aquilo que é prioridade. Pronto. Né? O que é prioridade. Sem desculpinhas. Uhum. Sem desculpinhas. E aquilo me evangelizou de uma forma que eu falei, olha só, o homem tem uma vida corrida. Ele é um professor universitário, ele dá aula em Brasil Paralelo, dá aula ali, dá aula aqui, dá aula na Alumni, tem trabalho, né, nas redes sociais, tem 5 filhos, eu acho, 4, tem uma esposa para cuidar, tem tudo para fazer e tem tempo para Deus. E eu que ainda sou jovem, não sou nem casada, tô falando que eu não tenho tempo para Deus, para ir na missa? Ah, não. Para com isso, Angélica, sem desculpinhas. E aí eu lancei esse desafio para as pessoas também. Pra gente, porque se a gente for honesto conosco, é claro que existem circunstâncias e circunstâncias. Tem
lugar, cidade que realmente não tem missa. E aí não tem o que fazer. Agora, se você tem uma cidade que tem missa, vá à missa, entendeu? Sem desculpinhas, não para de reclamar, né? Então eu comecei a perceber isso. Assim, a missa foi fundamental na minha vida, confissão semanal foi fundamental na minha vida. E tudo isso foram práticas que foram me aproximando mais de Deus. Porque, irmã, quando a gente está no meio do mundo, a senhora sabe, porque a senhora já viveu essa experiência também. Quando a gente está no meio do mundo, o combate é muito grande. Muito grande. E o leigo, ele sofre. Eu acho que isso passa muito por as respostas àquelas perguntas que a gente falou, tá? Quem sou eu, tudo. E o que eu quero, sabe o que eu quero? Porque você falou isso, perceba que lá nos 15, 16, 17 anos, você falou, havia um chamado e você disse, eu quero ser santa. Sim. Então, e isso muda tudo. Então, você precisa responder. Eu falo muito, a responsabilidade é tua. Eu não sou responsável por isso. Exato. Mas a resposta é sua. Então, eu quero ser santo. Não, eu não quero ser santo, ok. Mas se eu quero ser santo, eu preciso, então... Não é, isso eu me lembro, eu fiz uma carta na época, nesse período de conversão aí que a gente passa, faz retiro e tudo. Eu fiz uma carta, eu botei lá, eu lembro, em papel rosa, minha caneta era azul. Eu botei, eu quero ser santa, grifei com marca-texto laranja, né? Tudo coisa colorido. bem jovem. Escrevi para um amigo que me ajudava na época, hoje ele é sacerdote, eu no discernimento. E muitas vezes eu voltava na minha caminhada e falava, você tem aquela carta aí com você? Aí ele tem, você pode dar para eu dar uma olhada? Eu precisava fazer memória. Eu olhava para aquela carta dizendo, eu quero ser santa. Então, é um plano de vida, é um projeto de vida. Eu quero ser santa, aconteça o que acontecer. E a gente precisa lembrar disso. Por isso as práticas, o reino dos né? céus é dos violentos. Exato. Não quem é violento com o amigo, mas quem é violento consigo. Consigo mesmo. Dizer, eu quero isso, é quase uma coisa obstinada. Eu quero e eu vou com isso aqui até o fim. Então, quando o irmão Luiz Maria fala muito, quem não sabe onde quer chegar não tem força para caminhar. Exato. Onde é que eu quero chegar? E a gente tem que ver esse empenho que a senhora falou em todo mundo, sabe? Todo leigo tem que ter esse empenho também. Eu acho belíssimo na profissão religiosa, quando a gente vai professar os votos, porque a resposta é bem essa. Você quer, eu quero. Você quer, eu quero. Entende? Então, assim, você se responsabiliza por isso. Não é? Vai ser difícil, vai ser assim, mas eu quero. Exato. Você vai casar quando você está ali para dar o sim. Você promete fidelidade, você na saúde. Eu quero, sim. E aí isso faz toda a diferença. Eu quero mais sim. Eu vou, mas não tem mais. Exatamente. E aí, jovem, né? Você pode dizer, mas a irmã está dizendo isso porque ela é religiosa. Não, é possível, não, né? Essa decisão, eu jamais teria chegado à vida religiosa. Né? Eu não nasci diácono, eu não nasci freira. Então, eu entrei no mosteiro mais velho que a Angélica, eu tinha 23 anos. Então, eu enfrentei tudo isso. Enfrentei os 5 anos de faculdade. Enfrentei tudo isso aí que vocês enfrentam. Eu jamais teria chegado ao cerne da minha vocação. A descobrir a minha vocação. E a gente falava sobre isso hoje pela manhã. Se não houvesse aquela decisão pela santidade lá atrás. Eu vou ser santo no dia que eu casar. Eu vou ser santo no dia que eu descobrir a sua vocação. Você não vai descobrir. Perfeito, irmã. Entende? Então, é agora. Aquilo que você está falando é hoje, não é para amanhã. A gente lembra muito... quem é o santo, meu Deus do céu, do corvo lá, que fala, né? Crais, amanhã. E ele pisa e fala, odie. Meu Deus, acho que no final eu lembro desse santo, né? Ele fala, odie, é hoje. O dia de ser santo é hoje. Mas, Maria Raquel, eu estou no fundo do poço, eu estou no lamaçal, você não tem noção. Vai lá na igreja mais próxima, se confessa, lava tudo isso, paga a penitência, expia esse pecado, sai de lá, começa essa santidade agora. Você está achando que você é pior do que nós? Não. Eu partilhava isso esse final de semana, sabe? Falando da vida de Santo Agostinho. Eu falava, gente, 19 anos, Santo Agostinho. Aí ele começa lá, né? Ele conta as confissões. É um livro assim, lê você, ele relata tudo ali. E cara, roubava. Ele fala, não roubava porque ninguém precisava para ajudar. Ele roubava porque eu tinha prazer de roubar. Eu abandonei minha mãe no porto. Eu abandonei, botei ela para ir na igreja. Peguei a embarcação sozinho, deixei ela lá. Eu menti para ela. Fiquei nessa história aí de né? Nessa história. Um amante por 10 anos, sem assumir relacionamento sério. Tive um filho aí fora, né? Sem ser casado. E ele vai enumerando as coisas absurdas ali. E quando você fica chocada. Você fica assim, nossa, eu não roubei. Pelo menos você vai até se sentindo um pouquinho melhor. E aí no final você fala, nossa, isso é Santo Agostinho. Sabe, isso é muito belo assim. Então, não sei o que você fez, talvez quando eu tive essa experiência da conversão e eu fui me confessar a primeira vez, aquela confissão geral que a gente faz depois da contrição, nossa, né? Essa aí é... Nossa, eu me tremia. E a vergonha, eu falei, como é que eu vou falar isso pro padre? E o padre, eu lembro o Monsione, ele disse, filha, eu já ouvi tudo aqui nesse confessionário. Eu já ouvi pessoas que mataram outras, que assassinaram, e aqui se confessaram. Eu falei, nossa, eu não matei ninguém. Tá menos mal, Aí eu parei de tremer, eu falei, não, acho que eu consigo falar. Mas essa é a beleza.
O nosso Deus nos ama assim Sim. como nós somos e estamos agora. Né? Ele nos ama assim. Né? Você está na lama, se você está na graça, se você está na desgraça, Ele te ama. Do jeito que esse podcast está chegando até você, não é por acaso. E é exatamente daí que Ele quer te tirar, não é? Mas assim, o que eu quero? Eu acho que essa resposta, né? Sim, é saber dar essa resposta todos os dias da nossa vida. Por isso que é importante, né? Fazer um exame de consciência mesmo no final do dia, assim. A gente falava sobre O que eu isso, fiz? Né? O que eu fiz de bom? O que eu fiz de mal? E o que eu vou melhorar amanhã, né? Assim, 3 pontos. Se você fizer 3 pontos de cada coisa, né? Imagina só. A semana tem 7 dias. Se você propor durante 7 dias melhorar 7 coisinhas pequenas. Hoje eu fiquei muito carrancuda. Então amanhã eu vou sorrir pelo menos para uma pessoa. Pronto. Não, e olha já começou o processo. Algo tão tangível assim, né? Nossa, um desejo, eu quero alimentar, eu quero ir para a África, né? Missionário, alimentar as crianças que estão famintas lá. Aí a mãe pediu para lavar a louça que está ali na pia e eu não fui lá lavar. Então, assim, não bate, não é? Não bate. Então, perceber isso, mas eu quero ir para a África, que é muito... Talvez Deus esteja chamando muitos e é algo, uma missão que Deus confia. Mas, espera aí, eu não estou arrumando a minha cama. Eu acordo e estou achando ruim porque minha mãe pediu para eu tirar o lixo. Estou olhando torto para o morador de rua que está ali na porta. Quem está do lado, né? Os pobres que estão ao lado. Mas é claro, é mais fácil admirar o que está longe, né? Porque o que está perto reflete mais a nossa miséria. Uhum. Mas é isso. Gente, então, olha só. Estão anunciando ali que o nosso tempo está esgotando, né? Mas, Angélica, uma mensagem para esse pessoal que está em casa, para esse jovem que está aí. Né? O que você gostaria de deixar registrado? Não é? Como uma mensagem do coração de Deus para cada um deles aqui. Deixa o seu recado, deixa a sua mensagem aqui. O amor se faz no hoje. Santa Teresinha, acredito que foi Santa Teresinha que disse, né? Que só temos hoje para amar. E eu tenho essa verdade dentro do meu coração, que o amor, ele se faz no hoje. O amor a Deus, o amor ao próximo, né? O amor, ele se faz no agora. Então, é saber que exatamente no dia de hoje, jovem, que você está escutando, agora, nesse momento, você pode deixar as lágrimas rolarem no seu rosto e dizer, não quero mais. Não quero mais viver essa vida. E dizer também, eu quero viver a santidade. Eu quero melhorar pelo menos 1%. Eu quero me confessar amanhã. Né? E concretizar. A gente precisa concretizar os nossos propósitos. Né? Não só ficar fazendo bons propósitos, mas concretizá-los. Né? Afinal de contas, obras que são amores, né? E não boas razões. Precisamos concretizar. Então, jovem, saia desse podcast com pelo menos um propósito concreto. Ajudar uma pessoa, se confessar, ir à missa, pelo menos ali no domingo. Faça uma coisa, mas faça por amor a Deus. Porque o amor, ele se faz no hoje. Perfeito. Eu lembrei do Santo Expedito. O do Corvo. Isso é do Corvo, Santo Expedito. E, Angélica, para quem deseja lhe encontrar também, onde é que consegue te encontrar? Fala que as páginas onde você está. Fala aí para o pessoal também que está em casa. Perfeito. O meu Instagram pessoal é Angélica B. Baldi, B-A-L-D-I. E também tem o meu Instagram do apostolado, que é o Bora Ser Santo. Né? Então, são essas 2 formas de vocês me encontrarem no Instagram, tá bom? São as 2 redes sociais que eu mais uso. Gente, segue lá, Angélica, tá certo? É um conteúdo enriquecedor. Tive a oportunidade também de visitar ali as páginas algumas vezes. Então, bem embasado. Ela, né, tem esse amor à igreja, a fidelidade à igreja. Então, segue, vai ser sim... Vai ser sim um bom referencial para você, vai poder lhe ajudar. Né? Se for preciso ali, chama no direct. Eu sei que o tempo dela é curto, mas, enfim, segue. Eu tenho certeza que isso vai contribuir muito para vocês. E a gente precisa se unir, a gente precisa realmente, não é, estar junto para que a gente possa vencer aí tantas batalhas que se apresentam. Eu tinha muito mais aqui para conversar com a Angélica, né? É muito mais, mas o nosso tempo é muito resumido. Então, eu deixo essa missão para você. Vai lá na página, que eu tenho certeza que lá ela tem muito mais para partilhar com vocês, tá bom? Foi uma alegria estarmos juntos aqui, Angélica. Espero que nos encontremos mais vezes. Por favor, eu adoraria voltar. Será um prazer enorme. Então, compartilha esse podcast, deixa aqui nos comentários também o que você achou, o que mais te marcou, tá bom? E a gente volta a se encontrar na próxima segunda-feira, às 20h30, programa ao vivo, tem Arsenal Jovem. Deus abençoe você.